Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é lágrimas. Lágrimas vem de choro, vem de dor, vem de sofrimento, vem de angústia, vem de tristeza. Mas também há momentos que choramos de alegria, choramos de gozo, choramos contentes. Mas hoje nós vamos abordar as lágrimas exatamente no sentido da dor, da tristeza, do aborrecimento. A história que nós vamos utilizar para exemplificar é exatamente a história de Pedro. Mas antes vamos ver o sentido que esta palavra foi dada pelo autor que nós estamos acompanhando. Ele diz assim: lágrimas é quando o coração pede aos olhos para falar por ele. Achei lindo essa expressão. Lágrimas é quando o coração pede aos olhos para falar por ele. Então o assunto é o Pedro. O Pedro, ele era muito intrépido. Era uma pessoa que estava sempre pronta e disposta a aparecer perante os demais apóstolos. Quando Jesus estava ensinando, Pedro estava sempre falando. Ele queria sempre dar a primeira palavra. E quando havia necessidade de um questionamento, também ele estava lá para questionar. E por causa da sua intrepidez, da sua forma, da sua postura de se apresentar diante dos demais apóstolos, isto foi tornando-se uma coisa comum entre eles. Eles esperavam sempre o Pedro falar. E um dado momento do ministério do Senhor Jesus, quase chegando ao fim do seu ministério, o Senhor Jesus chegou próximo de Pedro e disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo como trigo. Numa outra tradução diz assim: Satanás conseguiu permissão de Deus para passar você na peneira. No entanto, afirmou Jesus, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça ou não esmoreça. E quando você se converter ou quando você se voltar para mim, então fortaleça os seus irmãos na fé. Jesus sabia que Satanás, vendo aquela intrepidez de Pedro, ia usar isto como um processo de fraqueza e fazê-lo com que ele caísse em tentação no momento em que Jesus estivesse preso. E não foi diferente. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus afirmou-lhe: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenha negado 3 vezes que me conhece. Pedro havia afirmado com todas as letras: eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Nunca, jamais eu vou deixar de segui-lo ou honrá-lo. A arrogância e a prepotência muitas das vezes nos leva a ter momentos de tristeza e de angústia. E não foi diferente com Pedro. Pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua afirmação falsa, pois ele não conhecia o seu coração e Jesus estava afirmando para ele que Satanás ia tentá-lo. Ao invés dele se humilhar e buscar o Senhor, ele se exaltou. Após a prisão de Jesus, Pedro o acompanhou até o pátio, onde ele estava sendo julgado, e por 3 vezes ele foi inquirido a respeito de sua fidelidade ou de sua ação de discípulo ao lado de Jesus. Pedro negou, e quando estava aproximando a última vez, o galo cantou. Diz o texto sagrado: então, naquele momento, o Senhor Jesus, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele havia negado Jesus por 3 vezes. Pedro, então, baixou a cabeça e as lágrimas vieram em seus olhos. Naquele momento, ele não teve palavras. Perdeu as palavras. A vergonha, a tristeza, por ter sido tão arrogante, tão prepotente, ao afirmar:
Eu estou pronto a ir para a prisão com o Senhor. Eu estou pronto a morrer por ti ou junto contigo. Não se confirmou com seus atos. Ao contrário, tal como Jesus dissera, ele enfraqueceu e negou a Jesus. Esta palavra trouxe ao seu coração uma profunda tristeza e ele emudeceu. Nenhuma palavra saiu nos seus lábios. É nessa hora que ele falou com seus olhos: converse com o Senhor por mim. E Jesus viu Pedro chorar amargamente. Este choro agradou o Senhor Jesus, porque nele o Senhor Jesus viu quebrantamento de coração, viu arrependimento. Depois o Senhor levanta Pedro e dá a ele a forte missão de ser o mensageiro conduzindo os discípulos na presença do Senhor. Como vê, há horas que o nosso coração não consegue falar. Então ele ordena: olhos, fale por mim. E quando os olhos falam com lágrimas, o coração de quem vê se quebranta. E é assim que Deus espera que eu e você procedamos sempre. Quando falharmos, vamos quebrantar o nosso espírito e nos humilharmos perante a potente mão do Senhor, porque Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos edificar na sua presença. Amém? Então vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que a nossa atitude seja sempre semelhante à do Pedro, porque errar, Pai, é inevitável, sempre estamos falhando em nosso procedimento. Mas se nos humilharmos perante a Tua potente mão e confessarmos as nossas culpas, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e somos aprovados por Ti e justificados perante a Tua face. Faça isso, ó Deus, levante o Teu povo que está afastado e enfraquecido e faça com que eles sejam fortes diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.